Olá, sou Joadir e dando continuidade aos resumos da saga Operação Cavalo de Troia, vamos continuar exatamente no ponto em que paramos no último vídeo, que é quando Civilis pede silêncio àquela multidão e diz que a ordem do procurador é que o prisioneiro seja açoitado. Ele segue para um local, né, onde ficavam os cavalos, onde os legionários estavam ali lavando os cavalos e tal. Bom, mas antes eu quero dizer que a partir desse momento, os vídeos, as informações, os vídeos que eu passaria, que eu irei passar, as informações que eu irei passar nesses vídeos, são muito dramáticos. Difícil de conter a emoção. Eu peço que, se você é muito sensível a essas coisas, que deixe para assistir no momento em que você estiver mais tranquilo. Porque a realidade é dura com relação à paixão de Jesus Cristo. Mas a verdade tem que ser dita. Eu quero dizer que em nenhum momento, em nenhum livro, seja a Bíblia, seja outros que eu li, filmes, pregação de pastores, ninguém, nem mesmo o filme de Mel Gibson, que é bem dramático, consegue retratar a totalidade do sofrimento pelo qual Jesus passa. Então, realmente muito duro, para mim principalmente, ter que passar isso. Mas como eu me propus a resumir toda a saga para aquelas pessoas que não gostam de ler ou que não tiveram condições de adquirir os livros, possam ter esse conhecimento. Volto a dizer, tendo essa viagem da NASA em 1973 acontecido, realmente, o que eu não encontrei meios de duvidar, várias pesquisas que eu fiz durante mais de 3 anos, em vários livros, em vários vídeos, inclusive, eu não encontrei meios de contestar a realidade retratada no diário desse major americano, que é cientista, médico, etc., como eu já falei várias vezes em outros vídeos. E que é importante frisar, eu não tinha falado isso ainda, é importante frisar que em 1973 não tínhamos a internet, pelo menos para nós mortais. Não existia Google, não existia nada disso. Então toda a informação que ele passa ali é dele. A maior parte é do conhecimento dele em relação a coisas que ele não está vendo e que passa para nós. Dando informações juntos, né, geralmente no rodapé do livro e tal. E é muito importante que a gente tenha esse conhecimento e que nossa opinião deve ser formada a partir daquilo que a gente leu, daquilo que a gente entendeu, daquilo que a gente tomou conhecimento. Porque fora isso, é achismo. Eu acho que é assim ou eu acho que é assado. Então, volto a dizer novamente, a partir desse momento, até a crucificação, até o último suspiro de Jesus Cristo, os vídeos serão bem dramáticos. Mas é a realidade que eu vou tentar traduzir, pelo menos com 80% de exatidão. Eu peço até desculpas pela violência
que está aqui e que eu vou tentar transmitir para vocês nesse vídeo. Bom, então ele leva o centurião civis, leva Jesus, e nesse momento o João, o evangelista, não segue o que o cientista achou bem importante que ele não fosse. Ele era um jovem de 17, 18 anos, nessa época, no ano 30, e ele não fica. Então não tinha ninguém, a não ser o cientista, para retratar aquilo ali. Então, naturalmente, alguém depois, porque só quem estava nesse momento dos açoites foram os romanos, né? Civis, o centurião, o próprio Pôncio Pilatos e o cientista. Não tinha ninguém que não fosse essas pessoas, entendeu? Porque ali era um assunto deles, dos romanos. Então ele coloca tudo no dicionário, porque ele filmou. Ele colocou em execução alguns das tecnologias do cajado, que eu falo que eu tenho um vídeo que eu falo exatamente o que era esse cajado, que a gente chama de cajado de Moisés, né? E então ele leva Jesus para lá, e o centurião, e o cientista, desculpe, diz, eram 10h30 da manhã. Então ele retratava tudo, e colocava tudo no momento certo, que era um diário, né? Era um diário, como se fosse um diário de bordo, né? Então ele conversando com o civis, o cientista conversando com os civis, ao civis diz para ele o seguinte: Pôncio quer um castigo especial, e por Zeus que vai ter. Então, a verdade é que Pôncio Pilatos queria agradar ao sumo sacerdote, né, Caifás, com essa surra, né, essa covardia que ele vai pedir ao centurião para dar em Jesus, para depois mostrar Jesus todo quebrado e dizer que não, eu não estou com o Nazareno, eu sou neutro, tá aqui, ó, falei que ia castigá-lo e castiguei e tal. Bom, isso aí eu falo depois também. Bom, então essa é a covardia do Pilatos o tempo inteiro, né? E ele mudava de opinião, e não tinha uma opinião severa, né? Porque ele era bipolar, né? Como eu falei, ele sofria de transtorno maníaco depressivo, bipolaridade, etc. Bom, mas aí ele leva um Jesus para esse local onde estavam lavando os cavalos ali, e é um sinal de civis, eles tiram os cavalos e tal, e saem dali com os cavalos. E alguns ficam para assistir aos açoites. Para eles aquilo ali era uma novidade, uma festa. Por quê? Primeiro que para todos eles, Jesus Cristo era um líder dos zelotes. Ou seja, o Judas conseguiu que os romanos fossem lá no acampamento, né, lá no Getsemane, porque disse que Jesus era um líder dos zelotes, tinha lá um grupo e tal, e eles foram para lá por isso. Então, e aqueles camaradas eram aqueles romanos que estavam ali, a maioria deles eram mercenários e tinham total ódio dos hebreus, né? Dos judeus e tal. E sendo zelote, desculpem, sendo zelote, muito pior ainda. Então eles pegaram, tiraram a roupa de Jesus, né? Desamarraram ele das costas, desamarraram as mãos dele das costas. E amarraram ele, colocaram
amarraram numa argola, né, onde eles amarravam os cavalos, e no local, tipo um toco, mas de cimento, né, de concreto, como se fosse um concreto, ali, uma pedra grande, né, redonda e tal, aboleada em cima, onde eles pendiam os cavalos e tal, e Jesus foi preso ali. Pela altura dele de 1,81 m, ele teve muita dificuldade, então ele abriu as pernas para se colocar dessa forma ali, sem roupa, para eles começarem a castigar o Nazareno, né? Então, como é que era esses chicotes? Tinha mais ou menos um cabo de mais ou menos 30 centímetros de metal e de couro, e um deles tinha 3 fitas, e nessas fitas eram de couro, né? Fitas de couro, tiras, né, de couro, e no final dessas tiras tinha ossos de carneiro, simplesmente amarrado ali. E na outra, no que estava na mão do outro centurião, do outro romano, apenas com 2 tiras, e nas pontas tinha chumbo, bolinha de chumbo. Então, ele fala que quando soltaram as cordas de Jesus, depois de quase 8 horas, que Jesus tinha sido amarrado por volta de 1h40, 1h50 da madrugada daquela sexta-feira. E desde então, ele estava amarrado. E na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, em pé, totalmente em pé, né? E sem beber nada, sem comer nada. E quando eles amarraram, o cientista fala o seguinte: então que os braços, as mãos estavam entumecidas e arroxeadas. A seguir, os legionários despojaram do mestre, né, tiraram a roupa dele e tal. Aí tiraram a sandália e tal. E no momento de tirar aquela... Jesus Cristo, como eu falei num vídeo chamado Anatomia de Jesus, se você ainda não viu, volta lá no canal Joadi 10 e você procura esse vídeo, Anatomia de Jesus, aonde fala o que Jesus Cristo tinha por baixo da túnica. Apenas uma tanga. Usava amarrado, tá com cordão, aquela tanga que eu disse que parecia como as fraldas que se usa hoje, né? Tem mais ou menos essa ideia, né? Então, um dos caras também ali dá um puxão naquelas cordas, aquelas cordinhas no couro, né, amarrado ali, sei lá, cordão, e machuca Jesus, né? Claro, que aquele puxão já começa machucando dali. Então Jesus, com toda a docilidade, deixou que fizessem tudo sem a menor reação. Mandava ele fazia. Então o cientista fala que nesse momento Jesus começa a suar direto, e que a temperatura no momento não era tão alta, mas Jesus estava suando já bastante. Então a grande altura de Jesus Cristo, né, 1,81 m, e o reduzido tamanho do marco, né, onde ele estava preso ali, obrigou Jesus, como eu já falei, a abrir as pernas e tal, para ficar na melhor posição possível para ele, né? Mais cansativo possível para ele. Logo um dos carrascos se adiantou e arrebatou a peça mais íntima e tal, que eu já falei, né?
acabou de tirar aquilo ali. Então ele fala aqui que provocou uma intensa dor no genital de Jesus. Seu corpo estremeceu e seus joelhos dobraram-se pela primeira vez. Ao ver os despidos, os legionários explodiram em uma gargalhada geral. Porque ele chegou ali com as pessoas, com esses legionários, né? Com escárnio de que era o rei dos judeus. Chegou aí o rei dos judeus para a gente bater e tal, etc. Imagino isso, né? Então eles começaram. Jesus completamente sem roupa, ali. E eles começaram a bater. Teria que dar 40 chicotadas, segundo a lei judaica. Mas eles eram romanos, mas assim mesmo eles seguiram, né? Seria 40 chicotadas menos um. Só que eles deram 40. E Jesus Cristo levou mais. Levou, na primeira fase, 80 chicotadas. Eu vou contar isso. Então o cara começa, em latim, os romanos, em latim, o cara que está batendo, falou, unus! A chicotada foi tão brutal que os joelhos do réu se dobraram. E encravaram seus joelhos no duro piso do pátio, com um som seco. Jesus desmorona ali naquele momento, né? Com a primeira chicotada. Mas em um momento reflexo, o Galileu voltou a erguer-se, exatamente no momento em que o segundo verdugo descarregava um novo golpe com seu bífido flagrum. Duo. Um batia e o outro batia. Um batia e o outro batia. Ou seja, cada um deu 20 chicotadas e nessa primeira fase, fazendo 40. Eles continuam. Duo, 3, 4 for. 4 for. O entrechoque dos ossinhos e das bolas de metal foram o único som perceptível durante os primeiros minutos. Jesus, totalmente encurvado, não havia deixado escapar um só gemido. Os estrágalos, quer dizer, os ossinhos na ponta do chicote, né? E as peças de chumbo caíam-lhe sobre as costas, arrancando de cada vez algumas porções de pele. Desde o primeiro açoite, vários filetes de sangue haviam começado a escorrer pelo corpo, deslizando para os flancos, gotejando sobre o pavimento. Aí Jesus começa a sangrar. É claro, porque ele já tinha, lá no Getsemane, quando ele soa sangue, a pele dele já ficou enfraquecida. E qualquer pancadinha, né, sangrava. E eles com aquele chicote batendo com toda a força, com toda a raiva, como se ali tivesse um monstro que poderia fazer algo contra eles. Pouco a pouco, cada silvo de flagrum e os ossos e as bolas penetravam na pele, provocando sua ablação, rompendo os tecidos musculares, vasos e nervos. Triginta. O 30º açoite, o réu desabou, mantendo-se de joelhos, com os dedos fortemente presos ao aro de metal da coluna. Aí Jesus desabou de novo. Então o cientista fala que as costas e região lombar estavam encharcadas de sangue, com inúmeros hematomas azulados e grandes como ovos de galinha. Aonde não cortava, inchava, né? E onde ele fala que esses calombos eram tamanho de ovo de galinha. As correias, por sua vez,
iam traçando dezenas de estrias como arranhões de tonalidades violáceas. A presença daqueles múltiplos hematomas, alguns dos quais começavam a estourar, levou-me a pensar que a dor de Jesus de Nazaré suportou naqueles primeiros minutos deve ter atingido o paroxismo. Mas, afortunadamente para ele, os golpes descarregados com tanta sanha quanto precisão foram abrindo muitos dos hematomas com efusão de sangue. Então, quando o sangue ia saindo, a dor ia diminuindo. É o que o cientista coloca aqui. Como médico, né, que era. Quadraginta. É o número 40 de uma fase. O açoite número 40 marcava os 4 ou 5 minutos de suplício. Mas em vez de estremecer, como havia ocorrido nos golpes anteriores, o corpo do Nazareno não reagiu mais. 40 chicotadas com tanta força, mesmo como ele era forte, mesmo como era, sendo ele como era forte, realmente é difícil. Civilis, o centurião-chefe, levantou sua vara de vide e deu por encerrada a flagelação daquele momento. Então o centurião apressou seus homens. Um dos legionários achou uma vasilha com água da fonte e despejou na nuca do Nazareno. O contato do líquido de sua cabeça e tal. Jogaram água para acordar Jesus, que Jesus estava meio desfalecido já. Entendeu? A hemorragia, já generalizada nas costas e cintura de Jesus, havia começado a tornar-se preocupante para ele. Para o cientista, né? Conquanto o suplício houvesse sido detido no golpe número 40, coincidindo assim casualmente com a fórmula, etc, etc, que eu já falei. Então os verdugos, né, aproveitaram aquele momento de descanso, e foram lá pro tanque se lavar e tal, se refrescarem, deixaram Jesus ali. Então ele fala que eles eram mercenários, como eu já falei, eles eram mercenários sírios ou samaritanos. Geralmente os romanos os designavam quando o condenado era judeu, porque eles tinham ódio mortal dos judeus. Então, sabendo que era zelote, pior ainda. O ódio ancestral deles pelos hebreus convertia-os em executores exemplares. Então, quando era judeu, já chamava esses mercenários. Aí, ó. Mais um judeu aí. Então colocaram Jesus de pé. Um cara por trás lá puxou o cabelo, ele pelos cabelos, né? E outro veio e entornou uma quantidade enorme de água com sal. E essa água de sal ajudou muito Jesus. Porque tinha vários benefícios, né? Essa água de sal, até porque ele não bebia água fazia muito tempo. Então, certamente, o exército romano conhecia muito bem os graves problemas que podiam resultar de um castigo como aquele. Em especial a desidratação. Então, deram esse líquido e tal. Depois, no próximo vídeo, antes de entrar na parte principal do vídeo, eu vou falar da análise que o cientista faz. Ele fotografa tudo, filma e tal, com a lente de contato deles, e ele leva para o computador e depois traduz para nós
o resultado daqueles açoites. Isso é um outro vídeo. Então a intenção do procurador era torturar o prisioneiro até o limite, de tal forma que seu lamentável estado pudesse satisfazer e comover o agressivo ânimo dos saduceus. É brincadeira um negócio desse, cara. Para agradar uma pessoa daquela espécie que se designava como chefe do templo, sumo sacerdote, não dá para acreditar, mas está aqui. Então, novamente, esgotado o conteúdo da vasilha, né, de Jesus, do bebê, tá, eles começaram novamente a bater. Aquele novo golpe e os que se seguiram foram aplicados especialmente nas coxas, nádegas, ventre e parte dos braços e tóraxes. As costas e a cintura desta vez foram poupadas. Então começaram a bater. Eles tinham uma técnica. Não podiam bater em ponto mortal, por exemplo, em veias que pudessem causar uma hemorragia e o prisioneiro morrer. Então eles eram profissionais de açoite, eles eram carrascos profissionais. Então, começaram a bater em outro lugar, nas pernas e tal. Os golpes das correias que se enroscavam nas pernas do mestre obrigaram-no a uma suprema contração dos feixes musculares, em especial as situadas nas faces posteriores das coxas, que assim ficaram mais vulneráveis. Rapidamente a pele se foi abrindo e a hemorragia consequente foi muito mais intensa que a das costas. Descem, o cara fala, desce um açoite. Em um titânico esforço para suportar a dor, Jesus de Nazaré se havia aferrado à argola da coluna, erguendo o resto até onde era possível. Então ele se segurou ali, tentou se levantar, né, o máximo que pôde. Os músculos de seu pescoço, tenso como a corda de um arco, contrastavam com as fossas supraclaviculares, inundadas por um suor frio que corria sem cessar e que ia diluindo o vermelho do sangue. Então ele suava também e aquilo ia se misturando com o sangue que corria direto ali. Duo de 20, duo de vigente, 18, né? Quer dizer, 20 menos 2, isso é em latim, né? Duo de vigente, 18ª chicotada. O verdugo cantou o número 18, lançando seu látego sobre o peito do réu. E uma das parelhas de ossinhos de carneiro devia ter-lhe ferido o mamilo esquerdo. Olha o detalhe que o cientista coloca. Volto a dizer, esses detalhes de tudo que existe, que está no diário e que é passado para nós através dessa saga do escritor J.J. Benítez, esses detalhes é que para mim fazem ser real essa viagem e esse diário e tudo que o cientista fala. Então ele é minucioso. Eu podia simplesmente falar, bateu, mas ele fala o seguinte: e uma das parelhas de ossinho de carneiro devia ter-lhe ferido o mamilo esquerdo. A intensíssima dor provocou um movimento reflexo e o gigante, Jesus, né, se ergueu com todas as suas forças ao mesmo tempo em que seus dentes,
solidamente apertados uns contra os outros, abriram-se, deixando escapar um lancinante gemido. Era Desculpem. Era o primeiro lamento do Rabi. A contração foi tão potente que as cordas que o prendiam à argola se romperam. E o mestre se projetou para trás violentamente. Aquilo apanhou desprevenidos os verdugos e o resto da tropa, e todos retrocederam assustados. O nazareno caiu pesadamente sobre as costas, deixando no meio do pátio uma poça de sangue. Quando os legionários se lançaram sobre ele, levantando-o com dificuldade, a respiração de Jesus se tornou muitíssimo acelerada. Então o cientista fala o seguinte, que nesse momento ele aproveita para colocar as lentes, né? Ele preme o cravo lá do cajado a posição extrema, 7,5 MHz, megahertz, e dispus-me a rastrear em primeiro lugar os tecidos superficiais. Então, toda essa análise que ele faz com a partir desse momento, com os instrumentos que ele tem ali, eu falo no próximo vídeo. Antes de falar da parte principal do vídeo, eu falo um pouco dessa análise que ele levou lá esses detalhes para o computador e fala para nós. Então, novamente, termina uma sessão, né? Continuam batendo, né? Depois que Jesus tomou água e tal, etc. Eles continuam batendo e fazem mais uma sessão de 40. E o centurião, o carniceiro lá, o carrasco, o romano, o mercenário, né? Grita, quadraginta, 40. O golpe número 40, que na realidade fazia o número 80, claro, foram 2 sessões de 40, caiu sobre um homem praticamente aniquilado. Né? O golpe número 80, Jesus já estava sangrava por todos os lados, já estava totalmente aniquilado, né? O mestre com o corpo deformado pelos hematomas, inteiramente banhado de sangue, pouco se movia. Seus imperceptíveis lamentos iam enfraquecendo, e agora só ressoavam, mesmo no pátio, o ruído dos látigos. Já não se ouvia mais Jesus gemer, né?
Então fazia tempo que o nazareno se havia feito praticamente um novelo, com a cabeça e parte do tórax reclinado sobre os braços em posição fetal. Jesus já estava todo encolhido. Aquele homem de 1,81 m já estava todo quase totalmente destruído. Mas tinha muito mais ainda. Tinha muito mais ainda. Então, batiam, né? A planta do pé dele até a planta do pé dele estava machucada, né? Então, nesse momento, já estavam cansados de tanto bater, já estavam exauridos de tanto castigar um homem indefeso, amarrado, e que não fez nada para ele, não tinha feito nenhum mal para eles. O centurião chama mais um. Um gigante, chamado Lucídio. Lucílio, quer dizer. Civis que vinha observando o progressivo esgotamento dos verdugos, dirigiu um significado olhar a Lucílio. O gigantesco centurião, ele fala que tinha conhecido ele, né? Compreendeu a intenção do primor e, abrindo passagem aos empurrões entre os membros da corte, ergueu os braços, capturando no ar, né? Pegou o chicote que outro cara estava usando. Colocou-se à direita do mestre quando ele se dispunha a desferir um novo golpe, né? Lucídio acariciou as correias, limpando o sangue com os dedos, depois colocando-o ao metro do flanco esquerdo do prisioneiro. Colocou-se a mais ou menos 1 metro do lado esquerdo de Jesus. E lançou um preciso e feroz golpe sobre as partes baixas das nádegas de Jesus. A chicotada deve ter atingido o cóccix. Essa pancada, essa chicotada, vai prejudicar muito Jesus na hora que ele tem que sentar. Na hora que ele é permitido a ele se sentar. Então, com o cóccix machucado, ele sente então é o efeito dessa chicotada. E a aguda dor reativou o sistema nervoso do rabi, que chegou a erguer-se por alguns segundos. Mas, em meio a grandes tremores, seus músculos falharam e ele caiu sobre os joelhos. A pancada foi tão forte, mas ele tentou levantar, já pelo efeito da pancada, mas não conseguiu. E os legionários, os caras que estavam ali na volta, vendo o espetáculo, aquela crueldade que para eles era uma festa, repetiam a cada pancada, a cada chicotada que o gigante dava no Jesus, eles repetiam: cedo alteram. Não tem a tradução dessa palavra aqui no rodapé do livro. E eu procurei lá no Google e também com alguma dificuldade. É uma palavra em latim que quer dizer me dê outro, ou mais ou menos, né? Ou mais ou menos, mais um. Então, cedo alteram. No meu entendimento, seria isso, mais um, porque me dê outro, seria essa, mais um. Então ele vai batendo. Um segundo golpe dirigido desta vez à parte posterior do joelho esquerdo. Essa pancada faz com que Jesus tenha a perna esquerda danificada e vai apresentar esse problema na hora de se dirigir ao Gólgota, lá carregando o pedaço de cruz lá, né? E os caras continuam gritando: cedo alteram. O terceiro,
o quarto e o quinto golpe caíram sobre os rins. A violência de Lucílio era tal que os estrágalos, os ossinhos, né, do carneiro, ficavam incrustados na carne, provocando de cada vez copiosa hemorragia. Cedo alteram, cedo alteram, cedo alteram. A sexta e sétima chicotadas se concentraram em cada um dos pavimentos auditivos. Batia praticamente na orelha de Jesus. E quase instantaneamente, por ambos os lados do pescoço, correram grossas gotas de sangue. Por ambos os lados do pescoço, o mestre inclinou a cabeça sobre a argola de metal e o centurião buscou o flanco direito, despejando toda a sua fúria sobre o umbigo de Cristo. Cedo alteram, e o cara continua batendo. O selvagem impacto sobre o ventre do réu afetou decisivamente o seu já castigado diafragma, cortando praticamente sua penosa respiração. Aquele provavelmente foi um dos momentos mais delicados do castigo. Durante uns segundos que me pareceram intermináveis, a caixa torácica do Galileu permaneceu imobilizada. Parou de respirar. A pancada foi tão violenta que ele parou de respirar. Mas, por fim, os músculos intercostais reagiram, aliviando a tensão pulmonar. O cara era médico, então ele explicava tudo isso pra gente. E os caras continuam. Cedo altero, dê mais uma, mais uma. Me dê outro, né? O nono golpe, desferido pelo colosso no dilacerado flanco direito de Jesus, e suponho que calculadamente, com intenção, sobre os músculos denteados já abertos para disparar assim a bloqueada respiração do réu. Ou seja, ele sentiu que esses caras eram profissionais. Ele sentiu que Jesus tinha perdido a respiração. Ele dá outra pancada para que a respiração volte. Então Jesus emitiu um som oco, como se os ossinhos, então a pancada, né, emitiu um som oco, como se os ossinhos houvessem golpeado diretamente as costelas. Bateu na costela, aí ele soltou o ar. O ímpeto do oficial, que havia começado a suar copiosamente, o carrasco, né? O Lucílio, esse gigante, começou a suar também, copiosamente. Foi tal que o corpo de Jesus se desequilibrou e caiu sobre o lado esquerdo. A pancada foi tão forte que Jesus caiu sobre o lado esquerdo. Deitou ali, ele estava amarrado, não podia cair, soltar completamente, né? Então ele fala aqui, ó, que é muito provável que naqueles instantes outra dor, minimizada embora pelo atroz calvário da flagelação, estivesse golpeando o organismo de Jesus. Refiro-me à bexiga urinária de Jesus. De tal maneira devia estar repleta que involuntariamente os esfíncteres dos uréteres se abriram, provocando abundante micção. Jesus começou a urinar.
Os, aproximadamente, o cientista fala, a julgar pelo tempo que durou o derrame urinário, a bexiga devia conter entre 350 a 400 centímetros cúbicos. Por sorte, a urina, ainda que muito amarelada, não continha sangue. Ele observou isso, cara. Ele conseguiu observar isso. Mas aquela descarga involuntária de urina serviu para provocar o riso dos romanos e um ataque de raiva no Lucílio. Então, o gigante Carrasco ficou muito aborrecido com aquilo. Cara, ele batia no cara e bateu na bexiga do cara. O cara começa a urinar, ele se raiva, fica com raiva ainda. Que mente que esse cara tinha. Como a maldade estava penetrada na mente de uma pessoa como essa. Então, com raiva, ele erguendo o látego, dirigiu raivosamente aos testículos do mestre. É brincadeira, cara. Uma das pontas do flagrum tocou a pele do escroto e a outras duas a bola testicular. É duro, mas é o que está escrito aqui. E a verdade não deve ser omitida. Eu peço desculpas, mas a verdade não deve ser omitida. Jesus reagiu ao lacerante golpe, encolhendo-se, ao mesmo tempo em que suas pulsações se aceleravam e o gemido angustioso se confundia com o último cedo alteram. Nós, homens, sabemos que dor lancinante Jesus deve ter sentido nesse momento. Imediatamente a pulsação do mestre baixou para 90 e ele, empalidecendo, perdeu a consciência. Jesus desmaia. Então, o Jesus desmaiado, o centurião-chefe civis pediu que examinassem o prisioneiro, né? Examinassem Jesus. E depois, Pilatos estava ali assistindo. A partir do momento em que civis, em que a contagem estava por volta de 70, mais ou menos, aquela primeira, o Pilatos chegou e assistiu toda aquele, digamos assim, aquele exercício, né? Aquela valentia do gigante batendo em Jesus. Aí os civis perguntam, ele desmaia, pede o pessoal para socorrer Jesus, para ver o que está acontecendo, e pergunta para o Pilatos se ele deveria continuar o castigo. Pilatos olhou para o corpo inteiriçado e sanguinolento do rabi e hesitou. E o oficial, o próprio Lucílio, né? O oficial que havia executado aquela última parte da flagelação, lançou mão de sua espada, convencido de que o bom senso de Pilatos se inclinaria para a solução do problema. Então, dada a situação, segundo ele, dada a situação do prisioneiro, o mais certo seria matar ele ali mesmo. Aí, enquanto Pilatos pensava, o cara já sacou a espada, o gigante, que tinha batido em Jesus pela última vez, já sacou a espada para já executar, para matar o Jesus ali. O que seria muito bom para Jesus, né? Mas Jesus começa a se recuperar.
Então, quando Jesus começa a se recuperar, levou Pilatos a prosseguir com seu plano. Antes de retirar-se do pátio, ordenou a civis que atendesse ao Galileu e o levasse à sua presença assim que fosse possível. Ou seja, ele viu o estado de Jesus, falou, vou mostrar ele dessa forma que ele está, vou mostrar como é que está, o que nós fizemos com o Galileu. E assim foi feito. Eram 11 da manhã. Eu paro aqui e peço você para não perder o próximo vídeo, porque não para aqui. O sofrimento de Jesus não para aqui. O próximo vídeo eu vou falar da análise que o cientista faz, o estado geral de Jesus, cientificamente falando, e também vou falar daquele momento em que eles colocam a coroa de espinho em Jesus. É o próximo vídeo. E tem uma música de Jesus, de Roberto Carlos, que diz o seguinte, que não importam os motivos da guerra, a paz é mais importante que eles. E Jesus Cristo, quando chegava num grupo, segundo a Operação Cavalo de Troia, sempre que Jesus chegava numa reunião, ele desejava a paz a todos. A paz esteja convosco. Era sempre a palavra de Jesus. Então eu quero dizer que a paz seja a sua constante companheira. Eu quero te agradecer, gratidão profunda, né? Pela sua audiência. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, ative a sineta para não perder o próximo vídeo. Que na hora que eu mando, na hora que eu publico o próximo vídeo, as pessoas que estão inscritas e que ativaram o sininho, recebem essa informação na hora. Então, a pessoa que está interessada nessa saga, nesse resumo, então é bom. Se não está inscrito, se inscreva e ative a sineta. Até porque me ajuda, né? Até porque ajuda o meu canal. Gratidão profunda.